todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está, o quê? Proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, graças te rendemos pela tua palavra agora, que foi lida, e rogamos ao Senhor que nos dê a graça para fazermos, ó Deus, a exposição desse texto. Me ajude, não permita, Deus, que eu venha falar aquilo que o texto não fala, que eu venha aplicar aquilo que não está no texto. Então, que o teu Santo Espírito nos ensine e que o Senhor possa tratar, ó Deus, de acordo com esse tema, a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema de hoje, então, perseverança. Esse tema é um tema que faz parte do nosso cotidiano, não faz? Faz ou não faz? Sermos perseverantes? Por exemplo, nesse inverno, você vai continuar com a sua academia? Você vai continuar com a sua academia nesse inverno? Vai? Vai, né? Vai. Não é o inverno que vai fazer você agora perder todo o seu plano que você fez, que já pagou anualmente, e você vai perseverar, não vai? Mesmo com o frio, não vai? Vai. Você vai ser perseverante no seu namoro? Vai desistir do seu namoro porque enfrentou um problema? Não. Você vai desistir daquele seu funcionário porque ele tem uma situação na sua vida que precisa ser tratada em relação ao trabalho? Não, você não pode desistir dele assim. Nós desistimos, vocês sabiam que nós desistimos às vezes muito fácil das nossas responsabilidades e dos nossos planos? Muitas vezes deixamos as coisas acontecerem assim como que no automático, porque a gente não quer perseverar naquilo que está proposto. O texto sagrado desta noite vai exatamente nos falar sobre perseverança. Então olhe bem para essa imagem e pense na escala desta montanha. Vamos pensar que a vida cristã também é como uma montanha a ser escalada, e a cada dia você tem que subir esse degrau até você chegar lá no ápice. Quando nós chegarmos lá no ápice, a vitória é completa. Mas aqui ele compara a vida cristã como uma corrida. Corramos com o quê? Perseverança. O autor, o escritor aos Hebreus, sabe o que ele tinha em mente? Hebreus 10, 39. Dá uma olhadinha aí, volte uma página aí. Versículo 39. Eu quero colocar você no ambiente do contexto pelo qual ele vai citar essas palavras do 12. Ou porque ele citou essas palavras do 12. Então, no 10, 39, olha o que ele diz. Olha o que ele disse. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Olha, o cristão não é daquele que retrocede. O que é retroceder? Voltar. Eu aprendi com a minha professora de português que não se fala voltar atrás, porque voltar já tem o sentido de redundância, mas tudo bem. Então, assim, no capítulo 11, ele vai falar de quem? Lembre-se que no texto original não tem essa de capítulo 10, capítulo 12, capítulo 11. É um texto único. A carta foi escrita sem essa divisão lá no texto original grego. Então, na sequência, depois do versículo 39 do capítulo 10, ele vai falar dos mártires da fé. Ele vai falar daqueles que viveram a sua vida, que correram a corrida cristã
e que viveram vitoriosamente pela fé, perseveraram. Aliás, ele vai dedicar o capítulo 11 inteirinho, são 40 versículos, é o maior capítulo da carta. Ele vai então tratar da questão da fé e como esses mártires viveram todos os dias de suas vidas sendo vitoriosos. Por isso é que ele vai dizer assim, a fé, no versículo 1 do capítulo 11, ele vai dizer o quê? A fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que... Olha lá, presta atenção. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, ele está falando de viver confiadamente, ter uma fé e não retroceder. Só citando, por que ele citou a palavra retroceder no 10:39? Porque muitos cristãos, nos dias do primeiro século, estavam abandonando a fé, estavam regredindo, retrocedendo, estavam abandonando o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé que eles tinham encontrado agora em Cristo Jesus, e estavam querendo voltar para o judaísmo. Por isso ele fala no capítulo 4, no capítulo 6 sobre isso. Então, é toda uma sequência lógica de pensamento. Tem irmãos que estão abandonando a fé, que estão desistindo, não estão sendo perseverantes, estão querendo voltar para o judaísmo, para a prática do judaísmo. No capítulo 11 ele fala da fé, da importância da fé. E no capítulo 12, então, ele continua, porque o assunto continua. Aí no capítulo 12 ele vai dar ênfase sobre isso aqui. Sobre, então, a perseverança. Mas o que é perseverança? Né? O que significa essa palavra perseverança? Perseverança está muito ligado com paciência, por isso que eu coloquei para vocês hoje aqui o Salmo 40, na liturgia. Porque paciência ela está ligada com paciência. Mas perseverança significa literalmente uponomé, que é ficar debaixo, suportar por baixo, suportar o peso. Vou repetir. Perseverança, do texto original grego, é ficar por baixo, suportar o peso. Isso é ser perseverante. Pensem bem nisso. E você, está suportando bem aí as tribulações da vida? Você, como cristão, está suportando o peso de carregar a cruz, de tomar a sua cruz e seguir a Cristo? Você está sendo perseverante, porque perseverança tem esse sentido. Ela ensina a suportar ativamente um fardo pesado. Não é passivamente. É suportar ativamente um fardo pesado. É o conceito de que a tribulação é o peso e a perseverança é a força que sustenta esse peso na hora da tribulação. Olha só, é isso que o escritor tinha em mente. Ele está dizendo para os cristãos do primeiro século, vocês estão passando por tribulações, e eles estavam. Se você ler a carta, você vai entender que eles estavam vivendo tempos de perseguição. Por quê? Porque ser cristão, naquele contexto em que eles viviam no Império Romano, era dizer assim, olha, César é o Senhor, César é o imperador. César é o imperador, ele é o Senhor. Mas nós cristãos temos um Senhor. Nós temos um Senhor. E esse nosso Senhor, César, é superior a você. Vocês imaginam se proceder dessa forma como cristão. Como eles eram tratados. O imperador não tolerava os cristãos declararem que eles tinham outro Senhor. Era intolerância zero para o cristianismo do primeiro século dizer que Jesus era o Quírios, o Senhor da vida deles. César queria que os cristãos declarassem que ele fosse o Senhor. Mas eles diziam, não, César, nós o respeitamos, nós pagamos os nossos impostos, e pagavam altos impostos a Roma. Tudo que Roma exigia
né? Como forma opressora, eles pagavam os impostos, eles obedeciam às leis romanas, mas uma coisa os cristãos diziam e afirmavam: Senhor, nós só temos um César, e esse Senhor está acima de você. Perseguição total. Perseguição total. O império perseguia os cristãos e os matavam e os colocavam nas arenas para serem comidos pelos leões. Várias situações aqui que, se a gente ficasse citando aqui, tomaríamos um tempo muito grande. E agora, então, o escritor está dizendo assim: olha, portanto, também nós, visto que estamos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas. O que é? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A quem ele se refere? A todos aqueles que ele citou no capítulo 11. A tão grande nuvem de testemunhas são todos os heróis que ele citou. Desde Abel, os patriarcas, na época de Davi, em todos os tempos, todos os que ele cita no capítulo 11, ele diz assim: olha só, olhem que eu acabei de citar esses irmãos que não se entregaram, mas eles foram perseverantes. Davi foi perseverante, Moisés foi perseverante, Abel ofereceu o melhor para o Senhor, e todos esses, é como se ele dissesse lá no final do capítulo: olha, vocês estão vendo? Estevão acaba de ser o quê? Morto, apedrejado. É isso. E então, nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas desses irmãos, e olhando para esses irmãos que foram fiéis e perseverantes, vamos nos embaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e nós vamos correr então a nossa corrida cristã, a nossa vida cristã, nós vamos correr com perseverança, suportando todos os dias da nossa vida o peso, as lutas, as tribulações. Eu quero ilustrar isso assim, eu sei que a gente não tem aqui, não moramos numa região, né, mas de lago, mas sabe assim, quando vem uma tempestade, talvez seja igual aquela que atingiu atingiu o Mato Grosso do Sul ontem. Ontem passou uma tempestade grandiosa em partes do Mato Grosso do Sul, né? Eu vendo as imagens de pessoas que colocavam, estava destruindo tudo, uma tempestade terrível. Mas vamos pensar num barco que ele está ali numa tempestade e você está segurando uma corda para que você não perca esse barco da sua mão. Quando o autor fala de suportar, é isso que ele está dizendo, é segurar o cabo de um barco durante uma tempestade. Isso é suportar. Eu creio que os tempos estão difíceis, conforme a Escritura tem dito, tem nos informado. E nós estamos vivendo esse tempo de ficarmos firmes e perseverantes, mesmo sabendo que leis vão oprimir a igreja, mesmo nós estamos cientes de que leis, não só no nosso país, mas em todo o mundo, leis que vão, por exemplo, a partir de agora dizer assim: olha, é proibido você, psicólogo, declarar que você é um psicólogo cristão. Sabia que os psicólogos não podem mais se identificar como psicólogo cristão? A lei não permite. A lei não permite. O Superior Tribunal de Justiça, na última semana, determinou o seguinte em relação ao casamento. Cuidado, olha a armadilha. Hoje, não precisa, a partir de agora, da semana passada, não, para haver um divórcio, a concordância de ambas as partes. Se você simplesmente pode chegar, agora não precisa, porque a lei agora diz: não, estou preso porque um lado não quer dar o divórcio. Não existe mais isso na lei brasileira. Não existe mais. Apenas um lado pode ir lá e declarar, e o juiz terá 30 dias para homologar. Então, olha as facilidades, olha o mundo que a gente está vivendo. Citar a Bíblia hoje não está podendo mais citar. Há 15 dias atrás, um pastor no Canadá,
Vocês viram? No Canadá. Só pelo fato dele citar a Bíblia, veio um processo contra ele. Ele citou a Bíblia. Então, meus queridos, o tempo que nós vamos viver e o tempo que nós estamos vivendo daqui para frente é o contexto de Mateus 24. Por isso, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, o quê? É o tempo de perseverança. É o tempo de suportar. E é por isso que eu tenho dito, estamos chegando os tempos em que a gente vai ver quem é quem de fato. Quem realmente crê em Jesus. Quem realmente não terá medo e não negará o nome dele. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo está orquestrado contra você se declarar cristão. O Brasil está vivendo um tempo que já está sendo praticamente quase que proibido você declarar cristão. Você poderá ter a sua fé, mas você não vai poder o quê? Falar da sua fé. É como em alguns países hoje asiáticos. No Nepal, por exemplo, onde está a missionária Márcia, lá é assim. Restritamente você pode até ter fé, mas você não pode falar da sua fé para alguém. Porque se você falar da sua fé para alguém, o Estado, pega você. Eu tenho dito, o Brasil está se tornando uma sociedade aberta. Há 10 anos eu venho falando isso aqui. E agora, o Brasil, de sociedade aberta, nós estamos nos tornando uma sociedade... Ai, que dó. Que tipo de sociedade nós estamos vivendo? E não só o Brasil, mas na verdade, o mundo. Tá bom? Nós falemos do Brasil. Vamos dar mais uma olhadinha então no texto? Muito bem, seguindo então para o texto, a realidade aqui da vida é que nenhuma jornada está isenta de obstáculos, de lutas, de cansaço, de dor, de sofrimento, de dúvidas. Nenhuma jornada nesta vida está. Se você vai fazer uma viagem, você enfrenta dificuldade numa viagem? Enfrenta ou não? Você pode enfrentar, você corre riscos. Hoje de manhã, quando eu saí aqui, olha, peguei aqui a rua do Cowboy para lá para Vera Cruz, quando eu saio na rodovia eu dou de topo com um acidente. Aconteceu um acidente, a pessoa se acidentou, conseguiu sair do carro, quando ele está saindo do carro, atravessando a rodovia, para pedir socorro, vem um carro e bate nele e tira a vida dele. Na hora que eu estava saindo para Vera Cruz hoje de manhã, estava ali. O corpo estava lá no chão. Pessoas que estavam viajando. Você pode enfrentar dificuldades, você pode enfrentar lutas na jornada da sua vida e você vai enfrentar. Na vida cristã não é que você pode, você vai enfrentar. Porque vida cristã, ser crente em Jesus Cristo, não é viver um mar de rosa. Não é uma vida fácil. Principalmente partindo do princípio de que ser cristão é ser testemunha dele. É ser mártir. A palavra testemunha aqui significa mártir. Não é herói, é mártir. É morrer por uma causa. É entregar a sua vida por uma causa. E o dia que vier uma lei nesse país dizendo que é proibido você expressar a sua fé em Cristo, o que você vai fazer? Parece um cenário tão distante? Não. Não parece. E então, acontece que muitos começam bem uma corrida. Quando a pessoa se converte, entrega a sua vida a Cristo, ela começa muito bem, animada. A sua corrida, a sua vida cristã. Mas depois de um tempo, o que vai acontecendo com ela? O que vai acontecendo? Vai esmorecendo, vai enfraquecendo na fé, vem uma situação de dificuldade aqui, vem outra ali, e o que isso vai fazendo com você? Você vai o quê? Se encolhendo. Você vai perdendo o seu ânimo, você vai ficando desanimado, você já não é mais perseverante como você era. E é por isso que o texto está
não está convidando. Sabe por quê? Porque o verbo aqui está no presente do imperativo. Corramos! Não está dizendo assim, eu convido vocês a correr com perseverança. Está dizendo isso? Não. Ordem. Corramos com perseverança. E perseverança é o que então? O que é perseverança? É suportar, é ficar por baixo. A ideia é de algo que está por baixo, porque vem um peso e você está ali suportando. Você não abre mão disso. Você é resistente. Agora, você não é resistente e não é perseverante por você mesmo. Sabe por quê? Porque essa carreira que nos está proposta no verso 2 está dizendo como que você vai conseguir ser perseverante. Por que você vai conseguir ser perseverante? Porque nessa corrida você vai olhar para alguém da sua vida cristã. Vai olhar para quem? Olha o texto, verso 2. Olhando. Isso. Mas a tradução, a Ara diz assim, ó. Olhando firme. Vocês sabem o que é essa expressão firmemente? Fixamente. Fixamente. Olhares fixos, foco, direção. E quando a gente olha para Cristo somente, a gente não olha para as circunstâncias. A gente não olha nem para a esquerda, a gente não olha nem para a direita. Olhando firmemente para Cristo. Porque Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te dar graça para você suportar. Mesmo que seja uma tribulação de grandes dores, o tempo que você está vivendo. Mas se você olhar firmemente para Ele, porque Ele é o autor e consumador do quê? Da fé. Ele é o autor da fé. Olha ele citando a fé. Continua a ideia do capítulo 11, ele cita os mártires da fé, e agora ele está citando assim, olhem para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que estava proposta, o que ele suportou? Olha a palavra suportar. Ele suportou o quê? Em troca da alegria que estava proposta para você, ele suportou a cruz. Vocês imaginam como foi para ele suportar a cruz? Vocês imaginam, vocês sabem que a gente fala aqui frequentemente, né? A morte de cruz era uma rude cruz. Destinado a morrer na cruz, quem eram? Bandidos, salteadores. Pegaram um cidadão judeu e colocaram numa cruz. Por isso que Pilatos disse assim, olha, Pilatos sabia das leis. E ele disse então, olha, eu lavo as minhas, o quê? Eu lavo as minhas mãos. Porque isso é para cidadão romano. Mas uma coisa que a gente tem que imaginar e pensar, quando o escritor usou aqui de suportar. Jesus suportou inocentemente, humanamente e voluntariamente. Ele suportou o quê? 3 coisas que eu falei, vocês pegaram? Ele suportou o quê? Humanamente. Ele suportou o quê? Eita, tá vendo? Por isso que eu gosto de citar. Ele suportou o quê? Humanamente. Ele suportou o quê? Inocentemente. Tem mais uma? Voluntariamente. Ele não é um mártir da cruz, porque é voluntário. Mártir não morre voluntariamente. E ele suportou todo tipo de ignomínia, de humilhação, de dor. E não abriu a boca.
não reclamou, não chegou para Deus e disse assim: Pai, esse fardo está pesado demais, pai, não quero, vou desistir. Vou desistir. Se Jesus tivesse desistido, estaríamos todos destinados ao inferno. Se Jesus não tivesse sido perseverante na missão que Deus havia concedido a ele, estávamos todos destinados a viver separadamente e eternamente dos céus. E quando ele vê todos aquilo que... Quando ele está sendo levado para a cruz, aliás, antes, o cenário da quinta-feira à noite, indo para a presença de Pilato, indo para a presença dos líderes religiosos, aquela hipocrisia toda dos líderes religiosos, sabe? A noite toda da quinta-feira, a sexta-feira amanhece, ele já está cansado, ele está esgotado, e quando é 9 horas da manhã, então, o seu corpo é pregado na cruz. E em nenhum momento ele pensou em desistir. E você? Ele fez tudo isso para você. Você está querendo desistir dele? Você está pensando em abandonar a sua fé? A Bíblia diz assim que aquele que abandona a sua fé, lá em 1 Pedro, que o segundo estágio, ou seja, é pior do que? Do que o primeiro estágio. Abandonar a Cristo é começar a viver as migalhas que o mundo aí te dá. Deixar Cristo, viver este mundo sem Cristo, apostatar da fé, abandonar a fé e trocar Jesus Cristo pelas migalhas, pela famigerada proposta de paz que o mundo te oferece. O texto está nos convidando a olharmos firmemente para quem? Não olha para o pastor da igreja, não olha para o líder, não olhe para a pessoa, olhe para Cristo. Pense nisso. Porque nós somos pecadores, todos nós. Olhe para o Senhor Jesus, firme a sua fé nele. Então, para vencer, nós precisamos olhar para Jesus e não olharmos para as circunstâncias. Amém? Livre-se de todo peso, ele está dizendo, sabe, se livre de todo esse peso e corra com paciência, fique firme, porque Jesus, ele suportou a cruz, e ele não fez caso de toda a ignomínia, de toda a humilhação, e ele está sentado à destra do trono de quem? De Deus. Olhe para Jesus. Não faça as coisas pela metade. Eu vejo tanta gente muitas vezes desistindo. Como tem pessoas, como tem cristãos que desistem. Desiste do sonho. Desiste de cantar na igreja. Desiste de trocar instrumento na igreja. Sabe? Desiste de fazer um grupo de estudo na sua casa. Desiste de frequentar um grupo. Desiste do trabalho. Não para em trabalho nenhum. Não para em emprego nenhum. Não persevera. A gente tem que ser perseverante. Deus nos convoca e nos chama para aprendermos a correr com perseverança a nossa carreira, o quê? Cristã. Ficar firme. Nós temos o grande eu sou conosco, o Todo-Poderoso. Ele vive, ele reina para todo sempre, ele está conosco. João disse assim, maior é o que está em vós do que está no mundo. Por que eu vou desanimar? Lá dentro de mim pode, sabe, dentro do meu ser pode até dizer assim, não vai. Mas eu vou dizer assim, eu vou continuar. Porque Ele está comigo. Então, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, o exemplo é de Cristo. Ele suportou, desprezando a vergonha por amor de nós. Quando olhamos para os problemas, nós ficamos ansiosos. Quanto mais a gente olha para os problemas e para as circunstâncias difíceis da vida, mais cresce em nós ansiedade e desânimo. Mas quanto mais eu olho para a cruz de Cristo e penso assim, olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele suportou para mim. E aí eu me recobro da minha fé, da minha esperança viva.
Por isso o apóstolo Pedro disse, no mesmo contexto para os cristãos que também eram perseguidos no primeiro século, ele disse, olha, vocês têm uma esperança dentro de vocês. Ele disse, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva o quê? Esperança. A esperança e a fé que Deus colocou no seu coração, Ele há de preservá-la. Mas a responsabilidade diante dele é sua. Suporte com fé e esperança as lutas do seu dia a dia. Lembre-se do prêmio. Uma tão grande nuvem de testemunha está ao nosso redor. Bom, concluindo, irmãos, então a palavra perseverar, então ela significa o quê? Ter paciência, esperar, resistir, suportar, permanecer, não desistir, seguir em frente. É como um atleta que mesmo com os músculos doendo, depois de uma maratona de 42 quilômetros, vocês lembram daquela corredora de 1984 em Los Angeles? Eu estava tentando aqui lembrar o nome dela, mas não lembro agora. Aquela que vai cruzar a linha de chegada depois de 42 quilômetros. E ela vai toda o quê? Cambaleando. Gabriela Anderson, obrigado. Depois de 42 quilômetros, ela não tem mais força para cruzar a linha de chegada. Ela se tornou o maior, a Gabriela é suíça, ela se tornou o maior exemplo de perseverança no meio do esporte até hoje. Tem outros casos também, mas o dela é considerado o maior exemplo de perseverança, a Gabriele Anderson, uma suíça. Vocês lembram? Talvez vocês lembrem, porque faz muito tempo o fato. Você pegar, você vai ver. Mas olha, ela passa a linha de chegada já com o auxílio de alguém. Os músculos dela, toda a estrutura muscular dela não aguenta mais. E ela é ajudada nos últimos momentos, ela cruza a linha de chegada. Ela fica em 37º lugar. Mas ela não queria, ela não se importava se ficasse no 37º, no 40º. O alvo dela qual era? Chegar. E a Gabriela Anderson chegou. Mesmo sem força, esvaída de toda a estrutura muscular que ela tinha em força, ela cruza a linha de chegada. Quando ela cruza a linha de chegada, os médicos estão ali para segurá-la, para pegá-la. Exemplo de perseverança do ser humano. Vocês imaginam esse rapaz que está escalando aqui? Quanto ele já pensou em desistir? E a minha pergunta para finalizar é, diga ao Senhor hoje que você vai continuar firme. Ou eu pergunto a você, ou você está pensando em desistir? Você vai sair daqui hoje pensando em desistir? Confie no Senhor. Capítulo 11 fala sobre fé. Capítulo 12 fala para você correr com fé, olhando para o autor e consumador da fé. Seja perseverante no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que sejamos cristãos verdadeiros, perseverantes na fé. Não abrirmos mão da nossa fé como os cristãos do primeiro século não abriram mão da fé que tinham em Cristo Jesus.